Bom dia, meus amores, como estamos? Espero que vocês estejam bem. O vídeo dessa semana demorou um pouquinho para chegar, né? Primavera aqui no Canadá soltou todos os pólens que vocês podem imaginar e eu fiquei toda entupida, mas já estou bem melhor. Agora com a voz menos entupida, posso voltar aqui a conversar com vocês. Como estão as coisas por aí? Bom, hoje eu vou trazer uma sugestão do que a gente pode fazer quando a gente se sente perdido no meio dos nossos problemas sem clareza para encontrar uma solução. Isso vai servir caso você precise ter uma conversa difícil com alguém, alguma coisa que você está procrastinando, que você está enrolando para fazer e não consegue, algo que você está desanimado, alguma fase, alguma crise, alguma questão na sua vida que está enroscada e que você pensa, às vezes perde até uma noite de sono, noites e noites de sono. E o que acontece? A longo prazo, quando isso se estende, quando a gente não encontra a solução, ou às vezes a gente tem até uma dica do que fazer, mas a gente tá paralisado, não consegue sair do lugar, né? Fica só remoendo aquilo dentro da cabeça. Começa a sentir ansiedade física, começa a sentir angústia, aquele aperto no coração e aquela sensação que vai te afastando cada vez mais da autoconfiança, né? A gente vai se sentindo inseguro, a gente vai se sentindo desesperançoso, né? De resolver aquela questão. Isso vai até minando a nossa autoestima, né? Porque, poxa, parece que eu tenho as possibilidades, mas ao mesmo tempo eu não consigo resolver. Que pessoa que sou eu, né? A gente começa a questionar a nossa autoestima. Nem preciso falar, né? Que isso é uma grande somatização. Então hoje eu quero trazer para vocês algumas explicações e uma sugestão do que a gente pode fazer hoje, agora, imediatamente. Eu vou ensinar você nesse vídeo o que você vai fazer hoje para já começar a movimentar isso do jeito certo, tá bom? Então primeiro vamos entender o seguinte. Qual é o funcionário aí do seu sistema que você está usando para resolver os seus problemas? Esse aqui, né? É o racional, é o mental. Pois então, o racional e o mental, ele é um funcionário maravilhoso. Ele tem funções impecáveis. A gente precisa muito dele. Só que como um funcionário, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de um chefe que direcione ele. Ele precisa de outros funcionários que executem outras funções para colaborar com o trabalho dele, porque ele sozinho não consegue executar o trabalho, certo? Então eu vou te contar uma coisa. Possivelmente você está exigindo aí desse funcionário que ele exerça as funções de todo o seu sistema. E o pior, que é ainda que ele seja o chefe de tudo. E ele fica sobrecarregado. E quando ele fica sobrecarregado, o que acontece? Todo esse furdunço que está acontecendo dentro da sua cabeça agora, né? E aí, qual é o efeito colateral dessa sobrecarga mental que a gente vivencia? Um monte, né? Por exemplo, as soluções que parecem nem ser tão difíceis num primeiro momento, né? Parece que, eu vou abrir o Google, vou conversar com alguém e vou conseguir resolver esse negócio. Só que o troço só vai se enrolando. A gente começa, às vezes, a procrastinar. Às vezes, a gente começa a manifestar a ansiedade, a manifestar a angústia, né? A gente fica com insônia. A gente começa a piorar, né? Um problema que era desse tamanho, ele começa a ficar gigantesco. A gente começa a sentir que a nossa autoconfiança ela vai indo cada vez mais pro ralo, a nossa autoestima vai indo cada vez mais pro ralo. E a gente começa a sofrer as consequências de ter colocado tanta exigência dentro de um único funcionário, que é parte do nosso sistema, parte fundamental do nosso sistema, mas que ele não trabalha sozinho. E a gente está botando toda a carga em cima dele. Explicando um pouco melhor. O que o nosso cérebro, o que o nosso mental, o que o nosso racional ele pode fazer por nós? Tudo que você já sabe, né? Ele pensa, ele cria, ele determina o planejamento, ele faz a organização, ele faz associações, ele... isso aqui nesse horário vai ficar melhor do que aqui nesse outro horário. Então o nosso mental ele é maravilhoso para planejamento, para um monte de coisa. Só que adivinha só, o que uma funcionária, o que uma secretária, ela precisa fazer? Ela precisa organizar, executar, né, as atividades dela e ela vai lembrar,
Ela vai cuidar da agenda até que tudo esteja resolvido. Não é ela sozinha que resolve. Ela fala para a pessoa, ó, aquela hora vai ter uma reunião, ó, amanhã tem que pagar aquela conta, ó, tem que fazer tal coisa depois. Então a funcionária, né, nesse caso a secretária do nosso sistema, que é o nosso mental, ele vai te lembrar, ele vai repetir e a gente precisa executar. O que acontece se a gente não resolve? Ela vai repetir, 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 repetir e repetir. E não é só a atividade do dia a dia, é se a gente não resolve questões do nosso sistema de todas as ordens. Da ordem da saúde, da ordem do coração, da ordem do emocional, do sentimental, dos nossos desejos que precisam ser realizados, a nossa alma, né, que direto traz os impulsos das nossas missões dentro dessa existência. Então, um monte de coisa, pensa só. Só a tarefa que essa secretária aqui, ela possui, já é tanta coisa, e a gente ainda quer jogar toda a responsabilidade em cima dela, ela tá repetindo. A sua cabeça não para, não é porque você tem algum problema. A sua cabeça fica repetindo, remoendo as coisas, porque tem coisas a serem resolvidas, de muitas ordens. Tem as questões práticas que a gente precisa resolver e tem as questões de ordem sentimental, traumática, energética, espiritual, tudo aqui para ser resolvido. Então, a primeira coisa que a gente vai parar de fazer é parar de ficar brigando com o nosso mental, achando que ele está atormentando a vida da gente, quando na verdade, como um excelente funcionário que ele está tentando ajudar. A gente é que não está se comunicando direito com ele. Sabe quando você julga alguém, sei lá, alguém que fez alguma coisa errada uma vez, e aí você fica na tua cabeça com aquele julgamento, aquela pessoa é mal, aquela pessoa é traidora, aquela pessoa, a gente define a pessoa por conta de uma atitude que ela teve, né? A gente faz isso com o nosso mental. Pelo fato do nosso mental, às vezes, ter feito a gente se sentir mal, né, e não é culpa dele, mas a gente rotula o nosso mental como algo ruim dentro de nós, né? Não façam isso. Portanto, não é através dos pensamentos, das filosofias, né, das divagações, que você vai encontrar o fio da meada. É através da escrita terapêutica. Dri do céu, mas eu não sou esse tipo de pessoa que escreve. Arruma outra coisa aí pra mim. Meu amor, vamos lá. Você não precisa ser um escritor. Você não precisa ser uma pessoa que adora escrever. Quando você vai no mercado, você não faz uma lista para não esquecer? Pois bem, quando você tem os seus compromissos, naturalmente você não usa uma agenda ou anota num bloquinho qualquer as coisas que você precisa fazer? Algumas pessoas têm, claro, uma habilidade, Dri, mas eu guardo tudo na minha cabeça. Ótimo, algumas pessoas têm, de fato, um mental que funciona, mas não é só o mental, porque o mental está fazendo o trabalho dele. Agora, a personalidade daquela pessoa é prática. Ela pensou, ela vai lá e faz e executa. Mas a maioria de nós acaba caindo nos buraquinhos do dia a dia. Tô cansado, tô desanimado, tô com dor de barriga, briguei com o namorado, tô chateada, a criança ficou berrando na minha orelha, fiquei irritada. Então tem um monte de coisas que acontecem que o quê? Atrapalham, criam mais barulho na gente. Então as listinhas que a gente faz, não é à toa. Por que a gente faz lista já que o nosso mental funciona tão bem? Ele funciona bem, mas ele vai ficar repetindo e ele vai se perder no meio de tanta coisa. O que a escrita faz? Ela organiza, ela traz a clareza. Então a minha sugestão é, para aquele problema específico que você está vivendo, que seja de qualquer ordem, para aquela questão que vai chegar em breve, você vai escrever. Dri, mas eu já estou pensando, eu preciso escrever? Precisa porque é diferente, é completamente diferente. Deixem aqui nos comentários, os meus pacientes já estão careca de fazer esse exercício. Muitos de vocês que me acompanham também, porque eu já falei, né, num vídeo bem antigo que eu falo sobre limpeza de traumas e de mágoas, o quanto esse ritual da escrita terapêutica ele pode curar coisas que às vezes a gente, vou ter que fazer 20 anos de terapia. Não vai, meu amor, escrevendo uma carta para essa questão você resolve.
Claro que, né, não posso garantir aqui que isso vai resolver imediatamente para todo mundo, mas normalmente alivia muito, é extremamente terapêutico. E quem vos fala é uma terapeuta, tá bom? Então, meus amores, eu vou deixar linkado aqui, tá? Esse vídeo antigo, caso você queira saber mais sobre como limpar traumas e mágoas aí através da escrita. Mas voltando para a proposta de hoje, que ela é mais simplista, é mais pro dia a dia o que eu proponho, tá? Eu expliquei tudo isso, por quê? Para vocês não chegarem aqui, né? Quem é desse canal há mais tempo entende muito bem o que a gente faz aqui. A gente não fica só no superficial. Vou te dar 3 dicas para resolver a sua vida ontem. Não. Eu tô aqui para te explicar qual é o sistema por trás do que eu tô te sugerindo, para que você entenda e aí sozinho, né? Aí com você mesmo, com seus botões, você entenda o mecanismo das coisas e aí você cria os seus próprios rituais. Você não precisa ficar dependente de mim para nada. Por isso que eu explico as coisas e os nossos vídeos aqui são mais longos, como vocês podem perceber. Então assim, a nossa cabeça sozinha não tá dando conta, então a gente vai escrever. E quando a gente escreve, a gente acessa partes de nós que a gente não tinha acesso antes. Por quê? É como se através da escrita a gente desbloqueasse portais que o cérebro não tem a chavinha certa para abrir. A secretária não tem a chave do cofre, mas o grande chefe lá da empresa tem. É mais ou menos isso. Então você vai pegar qualquer caderninho, Dri, pode fazer no bloco de notas do computador, do celular. Se não tiver outra opção, é melhor do que nada, mas eu recomendo que seja no caderninho, tá? Porque todo esse movimento que a gente vai fazer, ele traz grandes aberturas. Então, meus amores, o que vocês vão fazer? Aquela conversa difícil que você precisa ter com aquela pessoa, uma questão, sei lá, Adri, eu tô com uma questão financeira, eu tô com uma questão no meu relacionamento, eu tô com uma questão na minha carreira, qualquer coisa que esteja tirando o seu sono, qualquer coisa que esteja vivo demais dentro da tua cabeça e que você não consiga enxergar uma solução. Qualquer coisa. Adri, é minha questão de autoestima. Qualquer coisa. Você vai pegar o papel, você vai pegar um lápis ou uma caneta e você vai começar a escrever. Põe o título que você quiser, a minha vida financeira, o meu relacionamento amoroso, a conversa que eu vou ter que ter amanhã com o meu chefe, qualquer coisa. E você vai começar a escrever sobre isso. Tudo que aparentemente está pronto dentro da sua cabeça, comece a escrever. Eu estou com medo de conversar com o meu chefe, porque eu acho que quando eu for conversar com ele, ele vai me mandar embora. No fundo, eu nem quero mais estar nesse emprego. Só que, se eu for mandado embora, eu não vou ter dinheiro para pagar os boletos. Mas, na verdade, eu tenho uma outra carreira que vai me deixar muito mais feliz. Mas eu não tô com coragem de fazer esse movimento agora. Mas se eu fizer esse movimento agora, tudo vai dar certo. E aí, você percebe? No mental, a gente fica só. Ai, que angústia, amanhã é o dia de conversar com o chefe. Ai, meu Deus do céu, ai, meu chefe não vai. Isso só fica nesse raso. Quando você escreve, você abre portais naturalmente que o cérebro não consegue abrir. E aí você vai, nossa, eu tava achando que eu tava com medo de conversar com o meu chefe. Na verdade, essa conversa significa para mim uma grande oportunidade de trocar de carreira, por exemplo, sabe? Então, minha vida financeira, eu tô cheio de dívida. E aí começa a escrever, ai meu Deus, amanhã eu vou ter que pagar os boletos, eu não tenho dinheiro. Mas isso, na verdade, me lembra que ano passado eu sofri um trauma e aí roubaram todo o dinheiro que estava na minha bolsa, que eu recebi não sei onde. Meu Deus, eu preciso limpar o medo e o trauma que aqui ficou no meu coração. E aí você vai descobrindo qual é a raiz do problema. Em vez de ficar brigando com o seu mental, em vez de ficar manifestando angústia e ansiedade, em vez de ficar o tempo inteiro procurando procurando solução sem encontrar, você não está encontrando porque você não estava na raiz do problema. Escrevendo, você além de encontrar a raiz, você mesmo sozinho se dá a solução. Quantas vezes os meus pacientes vão me escrever um e-mail e falam, nossa, Adri, eu parei para te escrever e aí conforme eu fui escrevendo, eu mesmo já fui enxergando o que eu precisava melhorar. Por quê, meus amores? Porque é assim que acontece. Para de ficar brigando com a sua cabeça. Para de ficar achando que minha cabeça não para, minha mente é tagarela, eu sou muito acelerado. Escreve sobre isso também. Escreve por que você é tão crítico com você. Escreve por que você fica pegando tanto no seu pé.
tudo o que está atormentando a sua cabeça, que sejam questões do passado, que sejam questões presentes, ou que seja alguma coisa que vai acontecer em breve que você não está dando conta de lidar, ou que seja procrastinação. Tenho que fazer a minha tese do mestrado, tenho que fazer, sei lá, tenho que arrumar o meu armário e não estou conseguindo, eu tenho que ter uma conversa importante com meu filho. O que é? O que é que você tem que fazer e que você sente que está procrastinando? Em vez de ficar brigando com você que você é um preguiçoso, para com isso já e escreve. Eu tenho que ter essa conversa com meu filho, eu tenho que escrever essa tese para o meu mestrado, mas toda vez que eu sento, eu fico desanimado. Por quê? Porque eu não me sinto bom bastante, porque eu acho que não vai dar certo, porque eu tô cansado dos, sei lá, meus professores ficarem me criticando e eu detesto que me critiquem, e eu tô com medo de whatever. E aí vai escrevendo, escrevendo, vai saindo, gente. É incrível, não testa, você precisa testar. Não acredite em mim sem testar. Testa, escreve. Conforme vocês forem fazendo, né, quebrando essas... Eu sei que tem muita gente que ama escrever aqui, mas quem tem um pouco de resistência, preguiça, você vai pegar qualquer caderninho, pega qualquer caderno, qualquer um, pega um lápis qualquer e começa agora, agora. Mas, Dri, eu nem sei por onde começar, sai da cabeça, você não tem que saber nada, você tem que pegar o papel, pegar o lápis e começa a escrever. Você vai se surpreender o quanto esse exercício tão simples, gratuito, pode transformar a sua vida. Nessa situação de hoje, e se você usar no seu dia a dia como literalmente um novo hábito, você vai ver o quanto isso vai te melhorar em tudo. A sua cabeça vai ficar muito mais leve, o teor dos seus pensamentos vai ficar muito mais positivo. Por quê? Porque a sua secretária vai entender que ela tem o teu apoio, sabe? Porque enquanto a gente briga com alguém, né? Pensa, você é um funcionário de uma empresa, seu chefe só briga com você, só vê os seus defeitos, poxa, acaba com a nossa autoestima, né? Desestimula. Quando alguém começa a reconhecer, te ajudar, te oferecer mais suporte, você não se sente naturalmente muito melhor? Então, o seu mental vai ficar agradecido de você estar trabalhando junto com ele. Naturalmente, seus pensamentos ficam mais leves, porque eles estão mais vazios, né? Você esvaziou na escrita, teve clareza através da escrita. Naturalmente, a sua autoestima mental, ela vai se sentir recompensada. Então, ela vai ter pensamentos naturalmente mais positivos. Por quê? Porque você está cuidando de você mesmo, você está elevando a sua frequência vibracional. E tudo vai ser uma grande contribuição. Poxa, se eu parar com isso tudo, eu não vou ter por que sentir ansiedade, eu não vou ter por que sentir angústia. Se você não está dormindo, é provável que o seu sono melhore muito, sabe, meus amores? A meditação vai ficar muito mais tranquila, tudo muda, tudo melhora. E você começa a ter muito mais confiança em você mesmo. Por quê? Quando a gente sai do mental, começa a escrever, percebe que a gente acessa coisas que a gente não acessava antes, acessa soluções, insights, intuições que essa escrita terapêutica vai desenvolvendo em você, você vai o quê? Resolvendo as coisas da sua vida. Resolvendo as coisas da sua vida, naturalmente você vai se sentir muito melhor com você mesmo. Então, você vai sair de um patamar onde a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua autocrítica tá crítica, você vai elevando, até chegar num patamar, né? E claro que isso oscila, porque a vida da gente, né, tem altos e baixos, mas na prática, quanto mais você for o seu melhor amigo, se apoiar e contribuir, né, para que tudo funcione bem no seu sistema, naturalmente você vai vibrar com muito mais constância em frequências elevadas, conectadas com a sua essência verdadeira. Faz sentido, não faz, meus amores? Então, pensem nisso tudo com muito carinho, tá? Testa, experimenta. É um hábito que vocês não precisam ficar, eu tenho que anotar na agenda, que a partir de hoje, agora, tudo eu tenho que escrever. Não é isso. Mas em vez de ficar brigando com você, se achando procrastinador, achando que você é medroso, que você é incapaz, escreve sobre os seus sentimentos. Escreve por que você está pensando isso sobre você. E o teu sistema vai te responder conforme você vai escrevendo. E vai ser tão gostoso que você vai querer colocar esse hábito no seu dia a dia. Porque vai ser... É como se você tivesse um novo companheiro para te ajudar a resolver as suas questões, que está o tempo inteiro disponível para você. Não é muito gostoso?
Então, meus amores, testem, me contem aqui nos comentários, tá? Mesmo que você teste daqui uma semana, daqui um mês, não importa, volta aqui, me conta e eu tenho certeza que vai transformar demais a sua vida, tá bom? E lembra que para te ajudar com as questões que na sua personalidade elas são mais difíceis, né? Tem gente que tem uma tendência maior à angústia, a pensar e se preocupar demais com as coisas. Tem gente que é mais prático, né? Tem gente que se preocupa, se antecipa sempre, fica pensando. Nesse caso, a essência floral White Chestnut, ela é uma excelente opção. Vou deixar tudo escrito aqui embaixo, tá? Para vocês. Outra essência que cabe muito aqui é o Elme. Elme é a essência de quando a gente sente que não vai dar conta. Quando você sente que você não vai dar conta, que tá muita carga, que normalmente você faz as coisas, mas você tá numa fase que você tá muito sobrecarregado e você acha que você não vai ter forças para continuar. A essência floral Elme é perfeita para isso. O Hornbeam, para quando você faz as coisas que são divertidas, mas aquelas coisas chatas você fica empacado. Hornbeam é a essência para isso. Outra que pode te ajudar muito, o Mimulus, para quando você sabe que tem que fazer as coisas, mas não tem aquele impulso da ação, você fica com medo de começar. Ou o Aspen, depende. As duas essências elas podem te ajudar para esse impulso de começar. Então, vou deixar aqui o link do meu site, adrianasouza.com.br. Lá tem todas as essências florais para você estudar, para você analisar. Lá eu ensino, inclusive, como que você faz, tá bom? E já começa hoje. Já tirei todas as ferramentas aí para você fazer uma big transformação, tá bom? E se você quiser saber mais ainda sobre os florais, muito em breve eu vou abrir a próxima turma, tá? Da formação de terapeutas florais, uma delícia. Eu falei para vocês uns tempos atrás, né, que eu tinha fechado a Escola do Sentir, mas agora eu vou abrir uma nova turma e uma turma especial, porque muita gente está me pedindo para fazer a formação de terapeutas. Estamos em um momento, né, aqui desta vida em que, graças a Deus, a gente pode criar a nossa profissão. Ao mesmo tempo estamos numa pandemia, estamos, né, todos nós precisando aí de um apoio. Se você sente no seu coração o chamado com os florais de Bach, para ajudar o outro, para servir o outro, se você sente no seu coração que você pode ser um terapeuta, vai ser uma honra poder te ensinar a minha profissão, porque foi me ajudando que eu quis ajudar o mundo inteiro e graças a Deus eu posso fazer isso através da minha profissão, então por que não te ensinar a mesma coisa que eu aprendi, né? Então se você quiser saber, deixa aqui o seu nome na minha newsletter, tá? Entra no meu site, adrianasouza.com.br, você se inscreve lá na newsletter, que é por lá que eu vou avisar quando a gente abrir a turma, certo? Enfim, só você me seguir por aqui que eu vou falar em todas as redes. Ai, saudade que eu tava de conversar aqui com vocês. Bom, se você conhece alguém que precisa sair da cabeça e ir para a vida prática solucionada, compartilhe esse vídeo que com certeza absoluta você vai ajudar outras pessoas e dá um joinha, porque dando um joinha você ajuda demais o canal e que outras pessoas encontrem soluções. Um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau!